usando a ferramenta, né? Eu percebi claramente a diferença depois que você passou a trazer essa personalidade, né? Essa identidade para os nossos agentes. Porque ao contrário do Fernando, que é um entusiasta das IAs desde o começo, eu sou do papel, da caneta, do analógico. E gosto, né? Sou virginiana, tenho muito apreço aos detalhes. Então, eu ficava enlouquecida quando você me obrigou a fazer aquele treinamento, né? A gente tinha uma cliente em que eu fazia os stories, a gente vendia pra caramba por meio dos stories dela. E eu tinha os meus roteiros que eu fazia na mão. E aí, um belo dia, Fernando vira pra mim e fala: Flávia, para de carregar balde d'água. Né? O que você falou? A gente precisa começar a construir... Fazer um aqueduto. O aqueduto. E foi justamente assim que a gente passou a treinar as IAs, mas eu era muito descrente, porque por muito tempo ao longo de 2025, a gente treinando, né, antes de chegar no cloud, a gente treinava, né, mais de 10 IAs, umas chinesas diferentes que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, de repente, né, depois de muito bater a cabeça, depois de achar que eu nunca ia conseguir confiar no trabalho de uma IA, falar, não, se eu pegar eu faço mais rápido, melhor e com mais resultado, mais conversão. E você insistia pra gente trabalhar naquilo, até que um belo dia, foi quando? Foi agora, março de 26, mais ou menos, não foi? Não, foi janeiro. Foi janeiro? Foi janeiro, nossa. Aí eu comecei a ver os resultados eficazes, comecei a falar, nossa, agora, não só a IA faz o que eu fazia, pensa como eu, mas entrega... Não, isso aí foi março. Janeiro foi aquele que você falou, nossa, pela primeira vez eu vi um texto que realmente tá muito bom. Isso, em janeiro eu vi pela primeira vez um texto que eu poderia ter assinado embaixo sem mudar uma vírgula, né, um texto meu. Mas em março, um agente que faz stories como os meus, até melhores que os meus, e que, né, os nossos clientes têm usado, estão vendendo tanto quanto, então isso tá sendo muito legal. Mas isso mudou justamente quando você passou a adicionar personalidade a eles, não foi? Foi. Isso veio de um estudo, eu levantei como que essas empresas, a Anthropic que faz o Cloud, o OpenAI que faz o ChatGPT, o Grok, né? Cada uma tem as suas instruções. Todo agente... Porque no final o que acontece? Como que é uma inteligência artificial? Tem uma massa de dados, que é esse monte de informação da internet, e aí tem como usar esses dados, que é uma camada de instrução. Essa camada de instrução sempre vaza. Sempre tem um hacker que consegue pegar e bota na internet. Então eu peguei todos esses que vazaram e fiz um estudo de, comparando entre todos eles, como é que funciona isso? O que eles têm em comum? Qual é a anatomia? O que eles têm de diferente? O que eles têm de comum? Então eu queria entender justamente como é que eles direcionam para usar esse dado, para começar a fazer uma versão menor de agente. Pegar a mesma lógica e fazer pro agente. E aí eu entendi que só tinha uma coisa em comum em todos eles. Que é a identidade. Então essa identidade é uma coisa muito importante. Não importa se é chinesa, se é americana, tem que ter identidade. E aí quando eu comecei a analisar as identidades, eu vi que eles estão muito atrás do que eu sei sobre identidade de um personagem, do ponto de vista de construção de personagem. Aí eu falei, tem uma oportunidade muito boa de fazer agentes melhores do que eles fazem, porque eles não sabem fazer. Se a identidade é a coisa mais importante, a única coisa que 100% dos agentes têm. Fundamental, sem isso não existe o agente. E ainda é mal aproveitado, e se eu começar a fazer boas identidades? E aí o que eu comecei a entender é, quando você dá uma... Por que a identidade é tão importante? Porque se você gera uma regra, ele atua mais ou menos igual uma criança. Fala assim, não coloque travessão lá, o dash, né? Aquela travessão grande. Não coloque isso aqui. Ele pode começar a colocar ainda mais. Porque às vezes o não acaba reforçando. Porque você colocou o dash ali, na hora que ele tá lendo, ele dá uma ignorada no não e acaba fazendo ainda mais daquilo que você queria. Agora, se você fala assim, olha... Esse personagem tem toda uma história que o Dash, ele levou uma bronca da professora quando ele estava na 5ª série, ele tem esse trauma. Então toda vez que ele vê Dash, ele trava. Então ele jamais colocaria num texto dele isso. Ele incorpora isso de um jeito que ele nunca mais vai colocar. Você não vai ver Dash em texto nenhum. Porque ele entendeu que isso tá dentro do personagem. Ele sabe viver muito bem, ele sabe fazer esse roleplay de personagem muito bem. Porque dentro daquela massa toda de informação, ele é treinado para seguir uma identidade. E como a identidade dele é meio básica e genérica, você consegue fazer uma mais avançada e como um agente. Então realmente foi aí que começou a ter diferença. Porque qual que era o problema que a gente tinha? Porque você sempre falava, por que não funciona? Cara, a gente tá aqui
toda quinta-feira, trabalhando não sei o que, eles não conseguem fazer, eles erram pra caramba, não conseguem fazer o básico, ou fica muito quadradão, né, tudo durão, e aí todos ficam idênticos, só muda... Cara, cadê o Borogodó, né? Cadê o Tem que ter Borogodó? Fica aquele templateão e fica tudo, né, cara de Ctrl-C, Ctrl-V, só mudou a palavra-chave. Ou então ele, tipo, você dá a regra e ele ignora completamente. Ele não tinha um meio do caminho. Porque ele parecia que ele não conseguia entender a intenção por trás. Ele só ficava, ou ele segue a regra, ou ele chuta a regra. E a gente vai, né? Então, se ele seguiu a regra, não deve passar de 9 palavras. Aí, pô, com 10 palavras, cara, é muito melhor. Mas ele travou porque tem que seguir. Não. Aí você dá um exemplo, ele fica repetindo aquele exemplo toda vez, né? Só fazendo variações daquele exemplo. Perdeu o Borogodó, né? Então, quando é que ele ganhou o Borogodó? Quando traz identidade, explica o porquê das coisas. E as diretrizes são separadas entre o que realmente não pode de jeito nenhum, que meio que são os traumas, né? Tipo assim, o que é trauma ele não mexe. E aí toda a parte do não, o que tudo bem, assim, são diretrizes positivas, mas tudo bem se ele né, mudar um pouco. Aí quando eu comecei a instruir ele dessa forma, com todo aquilo que a gente foi treinando ao longo do tempo todo, aí a gente começou a ter esse resultado de falar, agora sim, tá vindo. Agora ele conseguiu entender e pensar como Flávia entende e pensa, né? Foi basicamente